gente, a paz do Senhor. Meu nome é Glória e esse é o canal Deus Infinitamente Mais. Rica e poderosamente, queria convidar a igreja para se colocar de pé. Chegou o momento de estarmos ouvindo a palavra de Deus, nosso preletor. Mas antes de passar para o preletor, eu queria estar pedindo o nosso pastor Flamiano para estar apresentando o primeiro preletor, juntamente com a sua esposa, que mesmo estará orando pela mensagem. Raquel. Irmão Salmo, pastor mais uma vez, o nosso pastor Fabrício Carvalho. Fabrício Cardoso. Irmãos, muito obrigado à sua esposa, irmã Raquel. Os irmãos querem saudar bem-vindos, sejam bem-vindos. Esta noite que veio trazer a palavra aos nossos corações. Pois, como eu sempre digo, não é o que nós queremos ouvir, mas é o que nós precisamos ouvir. É o que Deus tem para os nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez falamos contigo nessa noite, Pai. Graças te damos pela tua presença em nosso meio, Pai. Graças te damos pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor. Abra, Senhor, os nossos corações, Senhor. Abra o nosso entendimento, Pai, para que possamos ouvir a tua palavra e guardar a tua palavra em nossos corações. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, pastor Fabrício. Obrigado, querido. Pastor, até que horas, por gentileza? Amém. Queridos, boa noite, a paz do Senhor para todos, irmãos. É um prazer, estar colaborando com a obra de Deus, em somando forças com os queridos, nesse congresso. E eu acredito que um dos temas bem relevantes, que é missões, por que não dizer o coração da igreja, é de suma importância. Eu agradeço muito a Deus essa oportunidade, pela oportunidade de sermos um instrumento da sua voz. Quero agradecer meu amigo, ao presbítero Jorge, Quando nós ainda nos conhecemos, ele era diácono, lá no presbitério, Que Deus abençoe sua vida, Jorge. Obrigado pela sua amizade, pelo carinho, pela confiabilidade. Sua esposa, a irmã Léa, que ele se encontra, Deus abençoe. Como o pastor mesmo antecedeu aqui, está comigo a minha esposa aqui à frente, a irmã Raquel, que junto colabora e soma muito para a chamada, para a vocação. Todos nós, homens de Deus, sabemos de uma virtuosidade que é uma companheira ao nosso lado, e entendendo, ambos o chamado de Deus. A todos os pastores e presbíteros, diáconos, a todos os líderes que aqui se encontram, obrigado pela confiabilidade. Nós somos ali da cidade de Nova Iguaçu, congregamos no Ministério Palavra Viva, o pastor presidente é o pastor Armando, e estamos muito felizes com essa oportunidade, amém? Eu vou utilizar o tempo aqui mais propício para aquilo que é importante, que é a reflexão na palavra de Deus. Por gentileza, Epístola do apóstolo Paulo escrevendo às igrejas em Roma, o capítulo de número 1 e o verso também de número 1. Epístola do apóstolo Paulo escreve às igrejas em Roma, capítulo de número 1 e o verso também de número 1. Glórias a Deus. Quantos acharam, digam amém. Aleluia. Quem está procurando, eu vou dar-lhe um tempo ainda. Eu vou fazer aqui a exposição da palavra. E nós nos consideramos muito mais do que um expositor da palavra, sem perder a autenticidade do texto e a importância do que Paulo está tratando. Jesus disse que haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para tais que tira e põe uma vírgula dessas sagradas leis. Então vamos fazer uso aqui com a fiel perspectiva bíblica.
Diz assim a palavra, irmãos: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, mas antes era servo, irmãos. Podem tomar os seus assentos, por gentileza. Para que eu pudesse ser fiel com uma mensagem expositiva na noite de domingo, eu teria que tratar com vocês no mínimo 3 pontos de muita importância nesse texto que lemos. O primeiro seria o contexto em que Paulo está escrevendo. O segundo, a história deste homem que escreve. Terceiro, as características ou os elementos em que Paulo está pondo sobre essa igreja ou direcionando. Quarto, eu teria que também apresentar a vocês qual é a centralidade da epístola, mas para isso nós teríamos que ter tempo, então eu vou reduzir a informação para que a aplicação seja a maior importância nessa noite. Paulo está escrevendo não uma epístola apologética, como ele fez em primeira epístola aos Coríntios, a segunda epístola aos Coríntios e também a epístola a Gálatas. A epístola de Paulo à igreja de Roma é um tratado teológico acerca da sistemática do cristianismo. Paulo propriamente não está em Roma quando escreve, mas o coração do apóstolo dos gentios está saltando de alegria e dá como base as verdades do cristianismo para esta igreja. A igreja de Roma, ela não sofre com um erro ou um equívoco doutrinário como sofria as igrejas em Gálatas, as igrejas em Corinto. A igreja de Roma, doutrinariamente, ela é uma igreja embasada, ela é uma igreja forte, ela é uma igreja concisa. Todo homem, toda mulher, todo jovem que recebe uma boa doutrina, já dizia o teólogo Mauro Perman, que esta boa doutrina, ela tem a capacidade de fazer com que esses indivíduos sejam fortes. Então o que Paulo está aqui tratando é, na verdade, uma base ou a centralização ou a clareza do cristianismo de uma maneira diferente das outras epístolas. Eu gosto de um dos expositores na palavra, Hernandes Dias Lopes, que quando comenta sobre esta epístola, ele diz que Paulo, ele chega a um nível de compreensão tão grande comparado a um grande monte, ao grau celso de compreensão e inspiração que o apóstolo recebe para escrever essa epístola. Senhores, essa epístola tem tanta importância que até um tempo recente, no norte da América, os estudantes de direito a estudava como a arte de tecer uma boa argumentação. Lutero fundamentaliza a graça de Deus e a fé que está em Cristo Jesus e causa um grande ou uma grande revolução, e nós estamos nos 500 anos da Reforma Protestante, trazendo uma reforma à Alemanha, justamente após ler os escritos da Epístola aos Romanos. Nós estamos diante de uma das maiores e preciosas pérolas bíblicas, que é essa epístola. Roma é uma cidade ou império, podemos dizer assim, com pontos que chamam e atraem a atenção, não simplesmente pela estrutura do imperador,
nem tampouco pelo circo que ali se encontrava, ou a grande estrutura arquitetônica de um fórum. Apesar da parte do centro de Roma alcançar os olhares dos que lá iriam, Roma tem nos seus becos e bairros uma grande porcentagem de escravos que vinham de civilizações tomada pelos mesmos e eram postas sobre aquele local e recebia a cultura de Roma. O interesse de Roma era aculturar, dar novos valores para aqueles indivíduos. Paulo então está pregando para os irmãos com uma visão cosmopolita, com várias culturas e com uma grande porcentagem de escravos sobre a cidade. Ele vai iniciar a epístola com o primeiro ponto, Paulo. Toda vez que o nome de alguém estava na missiva, tratado em uma carta, havia uma responsabilidade. Como no antigo documento e texto, havia o selo do rei, que representava a sua autoridade, o seu coletivo, sua família, e trazia para o rei o ponto de identidade pelo mesmo que estava escrevendo a carta. O nome de Paulo sobre a carta traz uma grande importância. É Paulo que escreve, é Paulo que dirige, é Paulo que direciona. Então o nome não trata simplesmente de identidade, de registro. O nome trata de uma função e de posturas e atitudes a qual o apóstolo tem como conjunto da sua regra. O que você está dizendo, Fabrício? Para linkar essa percepção, eu levo os irmãos à primeira epístola ao Timóteo, capítulo 3, Paulo vai dar a referência de um bom obreiro, porque missão é uma das maiores importâncias da igreja. Mas o que antecede o envio, porque a palavra apóstolo é envio, é o preparo. Porque o envio sem preparo é loucura. Sem preparo não há fundamentalização. Sem preparo não existe igreja sadia. Sem preparo não há missões crescentemente. Sem preparo não há clareza do evangelho. Sem preparo não há certeza do que cremos. Então, mais que importante do que o envio é o que antecede o envio, preparo. Então Paulo está escrevendo dizendo, é Paulo que escreve. Então Paulo trata de um ponto de identidade. A primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8, Paulo instruindo seu filho na fé, como um bom obreiro ou um bispo deveria se comportar, que ele seja homem de uma só mulher, que ele não seja dado a vinho, que ele seja sóbrio, que ele tenha bom testemunho, que ele governe bem sua casa. Logo que governo é administração, simbolismo de casa trata de família. O que Paulo estava dizendo? Quem escreve é Paulo, o nome é de Paulo, eu tenho a minha identidade. O que é identidade? É saber exercer com integridade funções diferentes. Não há boa missão sem preparo. O que Paulo está dizendo? Que os bispos tenham integridade e consigam entender o exercício do seu ministério. Quando o pai assuma a postura de pai, como pastor assuma a postura de pastor, como diácono assuma a postura de diácono, como filho dou os deveres de filho, como empregado assumo a postura do que estou fazendo, como líder assumo a postura de líder. E os valores mudam? Não muda. A integridade é única, mas a função é diferente. A integridade é única, mas a função é diferente. Quem escreve é Paulo. O nome na missiva é Paulo. Quem está dirigindo é Paulo. O que Paulo estava querendo dizer? A epístola é inspirada por Deus, mas quem está escrevendo é Paulo. Porque não há missão sem identidade, nem tampouco ministério sem identidade. E o que é integridade? É conjunto, valores, carregado da fundamentalização da sua fé. E o que são funções?
são posturas que vão me pedir atitudes diferentes. Porque como pai, eu devo ter atitude como pai. Mas como ministro, eu devo ter atitude como ministro. Mas pastor Fabrício, uma diminui a outra? Não, são só funções diferentes. Porque ministério sem identidade não tem prosperidade. Ministério sem clareza não tem riqueza. O que Paulo está escrevendo? Quem prega é Paulo. Quem libera a palavra é Paulo. Quem escreve é Paulo. E o que ele é? Servo de Jesus Cristo. A palavra inserida aqui é doulos. E a expressão doulos é uma expressão grega. Porém, não existe controvérsia, mas há um entendimento da ciência linguística de doulos para a expressão eved, que está em Êxodo capítulo 21. O conceito de servo, no contexto de Roma, era servo escravo. O servo não tinha direito, ou propriamente o escravo não tinha direito. Esse escravo, ele era o bem do Senhor. Então, aquele senhor tinha a autoridade. É como se a pessoa do escravo fosse quase que um bem daquele senhor. Então o escravo andava com uma argola sobre o pescoço que o identificava que aquele senhor o tinha autoridade. Só que a escravidão de Roma, ela é uma escravidão permita, ela é uma escravidão horrível, ela é uma escravidão opressora. O que Roma faz? Roma tenta aculturar. E o que é aculturar, pastor Fabrício? É retirar valores que se tinham para colocar outros valores. Roma não queria fazer com que as pessoas que fossem escravas recebessem e continuassem perpetuando-se na cultura em que eles haviam aprendido. Quando Roma entrava em uma civilização, oprimia aquela civilização, eles levavam para Roma e aculturava. O que é aculturar, pastor? Mudar valores, mudar crenças, mudar objetivos, mudar fundamentos. Porque se muda o pensamento, muda as atitudes. Porque se muda a maneira de falar, muda a maneira de se praticar. Então o que Roma queria? Tirar o que estava de dentro para embutir a verdade de Roma. Tirar o que estava de dentro para embutir a verdade de Roma. Essa era a escravidão de Roma. Só que a expressão servo é Paulo que está escrevendo. Ele é da tribo de Benjamim, estuda aos pés de Gamaliel em Jerusalém, recebe a ortodoxia judaica. E o conceito de Paulo de servo é o conceito eved, é a expressão hebraica que está em Êxodo 21. E como é que era? O indivíduo, ele era um servo que poderia trabalhar por dívidas ou poderia ser um estrangeiro de uma outra civilização. Sendo este servo um hebreu, então um outro hebreu teria que tomar a seguinte atitude: ele pegava este servo e durante 7 anos esse servo ia trabalhar para ele assiduamente para pagar a dívida em que este servo tinha a este senhor. 7 anos, Shabat, descanso. Então este senhor tinha que dar a carta de liberdade para este servo. Mas só que quando o conceito servo estava acima sobre escravo, muda. Porque o que é escravidão? É opressão. E o que é servo? É serviço. O que Paulo então está dizendo? Serviço. Entendam, ele recebia a carta de liberdade, este servo, e ele tinha então o direito de desenvolver e voltar à sua vida. Só que dentro dessa cultura dos hebreus, haviam alguns servos que tinham assim um relacionamento com os seus senhores. E de escravo ele ia para servo, e de servo ele ia para filho. Então, quando esse senhor tinha um sentimento de pai e o servo de filho, esse servo ia ser marcado com um furo em sua orelha. Quem nunca leu o texto do servo da orelha furada?
Esse servo recebia então uma argola sobre a sua orelha, que o identificava como um servo comprado. Então o Senhor pegava esse servo, retirava o sangue que foi saído da orelha, expelido pela orelha, e colocava sobre os umbrais da porta. Toda vez então que esse Senhor olhava os umbrais da porta, identificava que ele tinha posse ao servo. E toda vez que o servo de orelha furada passava pelas regiões, as pessoas o identificavam também como servo. Pastor, o que é que o senhor quer tratar com esse assunto colocado? Que conceito de servo é esse que Paulo está trazendo dentro dessa epístola? Paulo está dizendo: não sou escravo, sou servo. Porque o serviço a qual eu tenho com meu Senhor é um sentimento de amor. E por que amor? Porque Ele deu a vida a mim. E dando Ele a vida a mim, eu também estou dando a minha vida a Ele. O que Paulo está dizendo com o conceito de servo? Sou marcado. E que marcação é essa que Paulo tem? Expiação. E expiação provinda da onde? Da cruz. E o que é a cruz? Reconciliação de Deus para com o homem. O que é a cruz? Transformação de Deus na vida do homem. O que é cruz? Resgate da civilização humana. O que é extremamente o conceito vicário? Centralidade do cristianismo. O que é a mensagem da cruz? Renúncia. O que é a mensagem da cruz? Amor de Deus para o homem. O que é a mensagem da cruz? Salvação. O que é a mensagem da cruz? Restauração. O que é a mensagem da cruz? Comovê-los. É porque a nossa geração, ela não consegue ouvir cruz, ela não entende cruz, ela não compreende cruz, ela não recebe cruz, ela não se aviva com cruz. E por que não se aviva? Porque a geração que sobe, é a geração que avança, é a geração que voa, é a geração que recebe, é a geração que conquista, mas não consegue entender o que é cruz, o que é sacrifício de cruz, o que é a renúncia de cruz, o que é cruz. A minha mensagem é uma mensagem com um comprometimento bíblico. A palavra servo, ela tinha tanta utilidade nos tempos bíblicos, que quando se falava servo de Deus, todo rei, todo profeta, todo juiz a tinha como importância. Mas nos nossos dias, o conceito servo está sendo perdido. Se você está aí, diga amém. A nós, eu tenho 5 anos de vocação como pastor. Eu pastoreei durante 1 ano e 4 anos foi como itinerante, pregando no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais. Não tive o prazer de ir para fora, mas em todos os lugares que preguei, eu sempre despertei a atenção da minha geração. Filhos, ministério não é ganha, ministério é perca. Não é o quanto você pode ganhar, mas é o quanto você pode perder por ele. Jeremias 18, desce a casa do oleiro. E o que é a descida? Extremidade baixa. E Jeremias desce aonde? Ao vale. E qual é o vale? Gion. E que é o vale? Desastre geográfico, causado pelas correntes das águas que passam sobre o local ou atrito das placas. E o que é um desastre geográfico? São ondulações na rocha. Portanto, a rocha está ponta aguda. Para Jeremias descer havia dificuldade. Porque subir é mais fácil do que descer. Porque subida é crescimento. Subida é status. Subida é autoridade. Mas descida é renúncia. Descida é oração. Tem alguém que pode dar um glória?
Descida é reverência. Descida é nada tenho, tudo tu tem. Descida é eu te dou tudo. Descida é negar a si mesmo. Só que o texto da João Ferreira de Almeida é olaria e casa. Casa é um conceito simbólico de quê? Intimidade. Se quer ir buscar o seu pai, entre e fecha a porta no quarto, lá ele estará. Simbologia de casa, morada. Só que o texto ortodoxo não diz casa, fala oficina. Porque casa tem um sentido, oficina tem outro. Porque quem desce para casa, desce para ter intimidade. Agora quem desce para a oficina, desce para ser ajustado. Quem desce para a oficina, desce para apertar o que estava frouxo. Então, ministério não é quem senta, é quem levanta para alguém sentar. Ministério não é quem tem, é aquele que dá. Por isso que o conceito de servo está sendo perdido nesse século. Porque a centralidade do cristianismo é isso. Você já estudou a epístola de Tiago? O doutor Exaltino Dias Gomes trata um conceito exegético nessa epístola. Quem é Tiago? Irmão de Jesus. Não usou do termo patronato, sendo ele irmão, ter regalia, não. Tiago entendeu a função dele como irmão até o período que Cristo foi seu irmão. Quando Cristo foi, o Cristo sai de Jesus de Nazaré, vem para Cristo, o glorificado, na epístola ele diz, Tiago, servo de Jesus Cristo. Tiago, seu período como irmão era lá, aqui tu é servo. E o que é o sangue expiado nos umbrais? É a simbologia. Lembra da antiga Israel? A morte vai vir matar todo primogênito de Israel. Aí Deus diz para Moisés, eu vou trazer uma revelação simbólica. Pega então o animal, faça um sacrifício, será cozido. Se é cozido, simboliza-se que era um altar. Altar de fogo é altar de holocausto. Fogo que desce e consome todo. Deus disse, antes de vocês pôr o animal para receber o fogo, para cozinhar, retira o sangue. O sangue será exposto sobre os umbrais da porta. Quando a morte passar, ver o sangue sobre a porta, ela não entrará e não matará, porque ela entenderá que o sangue está identificando. O que é umbral? É a parte superior da porta e a parte lateral da porta. Alto, lado direito, lado esquerdo, representa a simbologia cruz. O que é a cruz? A cruz é justamente um umbral, aonde há um sangue pela expiação de Cristo. Então quando Deus olha para você, Jorge, Ele não vê as suas atitudes, Ele vê o sangue de Jesus derramar. Aleluias! Glórias! Santo és! Oh, glória! A graça não é uma atitude do homem, nem tampouco o favor do homem para Deus. O que é graça? É o amor de Deus para com o homem. Se pelo primeiro homem, Adão, entra o pecado, porém nós nascemos e vamos herdar a descendência do pecado. O que Deus tinha que fazer? Deus tinha que então abrir a estrutura de um altar, cruz, altar. Então Jesus simboliza o segundo Adão. Se pelo primeiro Adão há o pecado, entra a morte, o segundo Adão vai entrar o quê? O poder de sermos chamados filhos de Deus. Porque Paulo diz, somos co-herdeiros. O prefixo co é um prefixo de ligação. O que Paulo está dizendo? Se com ele padecemos, também com ele nós iremos ter a redenção. Se com ele sofremos, também com ele nós teremos a redenção. Se você ainda acredita em arrebatamento na volta de Cristo, levanta as suas mãos. Oraia sobre a panto de raia bem. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glórias. Oh.
Sou marcado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu, mas é Ele. Estou marcado, porque meu Senhor deu a vida por mim, e a minha vida eu dou a Ele. Ele é servo de Jesus. Servo de Jesus. Chamado para ser apóstolo. Agora, pastor, parece que há uma discrepância no pensamento de Paulo no primeiro verso. Porque se no versículo ou nas frases acima ele diz servo de Jesus, há uma vírgula. Nós respiramos no texto. E em sequência a frase vem apóstolo de Jesus. Porque acima ele diz que é servo, mas embaixo ele está dizendo que ele é apóstolo. Porque servo é uma atitude no coletivo, aonde todos nós devemos de ser. Agora, apóstolo é uma vocação dada por Deus. Porque vocação é uma separação divina para o ministério. Servo, serviço. Apóstolo, autoridade. Servo, serviço. Apóstolo, fui vocacionado. Servo, serviço. Apóstolo, fui preparado. Servo, serviço. Apóstolo, fui instruído. Servo, serviço. Apóstolo, tenho maturidade para exercer o meu. Eu já vi meninos de 12 anos dizendo que vive da fé. Autoridade. Tempo para o seu ministério. Como se ministério fosse um dado de sorte. O que é ministério? Vocação. O que é vocação? Selo de Deus para o homem. Primeiro princípio, a vocação vem de Deus. Segundo, convencimento interno. Terceiro, corresponde à sua família. Quarto, reconhecimento da igreja que você está. Eu não respeito o ministério que não foi instruído. Porque ninguém levanta para ensinar, meu filho, sem antes sentar para aprender. Aí essa palavra vai para mim, que tenho 32 anos, que eu preciso respeitar quem veio antes. A autoridade. Você quer entender o que é um obreiro? Que saiba, Timóteo, manusear bem a palavra da verdade. Preparo. Servo coletivo, apóstolo preparado. Eu não estou chegando aqui de paraquedas para a igreja de Roma. Eu fui separado. Antes da primeira viagem missionária com Barnabé, segundo a cronologia, dizem que ele fica cerca de 12 a 14 ou 16 anos sendo preparado. O conceito de Paulo é farisaico. Ele bebe aos pés de Gamaliel, filosofia grega, estrutura ortodoxa judaica. Ele precisa desconstruir o que ele havia aprendido. Se o Cristo que ele agora serve como Senhor, antes ele estava perseguindo pelo mesmo. Então Paulo tem um tempo de preparo. Ministério prematuro não é sustentado por um ser divino. Porque ministério sem preparo, meu filho, é morte. Não há missões sem preparo. Não há envio sem preparo. Paulo, deixa eu lhe preparar primeiro, para depois você ser enviado. Não asfixia a palavra de Deus, por favor, irmãos. Não tire a necessidade da instrução do povo. Não perca a oportunidade de se alimentar nos escritos. Já é revelado. Deus já inspirou os homens. Tem doutrina, tem vida conjugal, tem vida financeira, tem estrutura emocional, tem passo do dia a dia, está tudo na palavra. Não manipula, só prega.
manipule o texto, entregue o texto, não retire do texto, porque haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra. Você sabe o que é isso? Geografia da promiscuidade, do que para vós que tira e põe uma lei nas santas sagradas. Só quem ainda gosta de Bíblia, levante as mãos. A minha mensagem é cristocêntrica. Não é para mexer a tua estrutura emocional, porque eu sei bem o meu lugar dentro de um sermão. A maior força de um sermão é a importância da Bíblia. Você está aí? Diga amém. Amém. Tem jovem pregador? Diz aleluia. Estou vendo uns meninos de terno ali bonito. Qual é a maior importância, filho, do sermão? É a Bíblia como evidência, e nós abaixo dela. Deixa a Bíblia aparecer e se diminua. Não mida o teu sermão pela sua intelectualidade, pela quantidade de volume da voz de alguém. Mida, ou vai medir o seu sermão. Isso é Bíblia, Bíblios, canon, régua, medição. Mede a Bíblia pela expressão dela. Ele foi chamado, ele tinha autoridade. Preparo, diga preparo. Missão sem preparo é morte. O que antecede o envio? O preparo. Ele é apóstolo, ele não foi jogado, Cristo o chamou. Porque tem gente que não tem igreja, que não congrega, que não senta para ouvir, não sabe nem de onde o indivíduo veio, seja da púlpito, seja da microfone, não há preparo. Não me ligue para contribuir contigo em uma agenda se eu não te conheço. Eu preciso que você entenda se você tem preparo, que saiba manusear bem a palavra. Evangelho é revelação. E o que é revelação? Entrega divina para o homem. O que Faraó tem em Gênesis com a visão de 7 anos de escassez e 7 anos de abundância? Revelação. Só que ele não entende a revelação. Chama os sábios, chame os magos. Ninguém interpreta, ninguém entrega, mas José é chamado, e José entrega a revelar. Uma igreja não anda só por revelação, ela precisa ter esclarecimento. Faraó, revelação. José, esclarecimento. Você, jovem, precisa entender o fundamento da sua fé. Você precisa entender, esclarecer-se acerca da sua fé. Para que eu encerre, entregue com ética. Ele diz: separado para o Evangelho de Deus. A palavra separado tem duas forças ativas. Ele é separado de e separado para. Ele é separado de coisas que possam impedir ele com comunhão com Deus. E ele é separado para o Evangelho de Deus. Ele é separado de coisas que podem influenciar a sua vida com Deus. Mentira, separa. Erro, separa. Influência externa, separa. Quem não tem santidade, separa. Quem não ama a palavra, separa. Que separa. Separa. Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores. É um pouco, este homem tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Oh Jesus! Oh Jesus!
que não se detém no caminho. Deter é fixar, caminho é vida, prática. O homem não está no caminho do ímpio, ele está no caminho do justo. Se tem jovens que gostam de Bíblia, diga amém. Tudo que te separa, filho de Deus, rejeite. A palavra de Deus para nós é a santidade ao Senhor. Timóteo 4, verso 2, segunda epístola. Timóteo, ninguém rejeite a sua mocidade. Seja antes modelo na palavra, no amor, no procedimento, na esperança. Deixa eu lhe dizer uma coisa para eu acabar. Maturidade não é a sua idade. Idade é ciclo de vida. Maturidade é uma sabedoria de saber gerenciar a sua vida. Quando Deus encontra homens com postura de menino, Deus chama menino com postura de homens. O que eu quero dizer para a nossa geração: tudo que te separa de Deus sai. Tudo que te influencia a perder a estrutura divina, saia. Porque aquele que perder a sua vida, achar-lhe-eis. Evangelho é contramão, deixa eu entregar. Ele é separado das coisas que possam influenciar. E ele é separado, para eu poder encerrar minha palavra, para o evangelho de... Você está aí, diga amém. Amém. Fala, evangelho de Deus. Evangelho de Deus. Diga mais uma vez, evangelho de Deus. Muita dogmação e pouco evangelho. Muito humanismo e pouco evangelho. Ele é separado para o evangelho. Boas novas do céu. Responsabilidade com o evangelho. Para eu poder encerrar, nunca se houve um século aonde as forças externas têm tanta importância como o nosso. O que Paulo está dizendo não é o que eu penso, mas é o que Deus pensa. Não é o que eu entendo, mas é o que Deus entende. Evangelho, boas novas do reino. A mensagem é: Deus tem boas novas para você. Evangelho, bem-aventurança. O termo bem-aventurado é um estado de felicidade e não é uma momentânea alegria. Eu recebi um presente, estou alegre. Eu casei com a minha esposa, eu sou feliz. O estado por ter casado é de felicidade e não alegre pelo algo momentâneo. Sabe o que os apóstolos tinham? Estado de felicidade em amor ao evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é a contramão. Para eu poder encerrar, João tem uma visão de Deus no trono. Deus está sentado, meu filho, com os anciões sobre ele, reverenciando: santo, santo és o Senhor. E esse ser está de frente, e há um mar de vidro que brilha como pedras de brilhante. Aí eu trouxe uma revelação. O que é vidro? Vidro é reflexo. Deus está sentado, há um mar de vidro que reflete como pedra de brilhante. Então Deus sentado está sobre o mar de vidro. Vidro representa reflexo. E o que é reflexo, pastor Fabrício? Reflexo é aquilo que retrata a sua imagem. Antes da senhora chegar aqui nessa igreja, a senhora e os senhores foram se arrumar, foram para frente do espelho. E quando você penteou o seu cabelo, ao levantar a sua mão direita, a impressão que você teve da imagem que estava refletindo era que a sua mão esquerda estava levantando. Por quê? Porque o reflexo passa para nós uma imagem distorcida. E o que é o evangelho? É o contrafluxo do homem. O que é o evangelho? É a contramão do mundo. Se lá você tem que ter duas para você ser o melhor, aqui uma só em Deus, Ele te sustenta. Se lá você tem que dançar parado na esquina, aqui buscando na palavra Ele te sustenta. Se lá você ouve Luan Santana, aqui
aqui o Evangelho você se sustenta. O que Deus está dizendo na Fique de pé, por gentileza. Evangelho, contramão. Você está aí, diga amém. Há uma estrutura no ser humano: corpo, fisiologia, entendimento científico. Alma, estrutura de sentimentos, entendimento psíquico, espírito, eternidade. Eu não sou contra a você se esclarecer acerca do homem. A igreja precisa entender tudo acerca do homem, mas tudo acerca de Deus. Muitos coaches, mas poucos expositores da palavra. Muitos artifícios humanos, mas pouca exposição da palavra. Sabe o que sustenta um homem e uma mulher na santa presença de Deus? Palavra. Encerro minha participação aqui. A palavra de Deus é como uma espada que pode cortar dos dois lados. Ela entra, penetra, dividindo a alma do espírito, assim como se divide a medula do nervo. Você já estudou? Segundo a medicina diz que a medula e o nervo não podem ser divididas. É impossível. Então há uma complexidade no pensamento desse escritor. Só que a Bíblia é um convite à sabedoria. Eu fui entender que entre a medula e o nervo existe célula. E o que é célula? Simbolismo de vida. Porque o judeu ortodoxo pega o talet, o kippah na cabeça, tzitzit ao lado, abre a Torá, em frente aos muros das Lamentações, cita a Torá e balança. Porque ele entende que ao balançar o seu corpo, as células se movimentam. Então ele está adorando o eterno externamente e internamente, porque célula é vida. Entre a medula e o nervo tem célula. O que o escritor está dizendo? A palavra entra aonde nenhuma estrutura humana entra. A palavra transforma onde nenhuma estrutura humana transforma. A palavra vai onde psicólogo, psiquiatra, psicanalista, aonde advogado, aonde administrador, aonde contador, aonde o homem não vai. Evangelho, palavra. Evangelho, palavra. Evangelho, palavra. Levante suas mãos que eu quero orar por você esta noite. Senhor, agradecemos esta noite de hoje. Que a nossa missão seja uma missão inteligente, porque o que antecede o envio é o preparo. Nos prepare para que sejamos obreiros capacitados, para que sejamos fiéis à Tua palavra, para que sejamos fiéis à sã doutrina dos apóstolos. Nos permita, Senhor, ter a Bíblia como importância de nossas vidas, porque aonde Deus fala, o homem se encala. Toda sabedoria humana nunca será maior do que a sua sabedoria. Então encha de autoridade, de revelação e esclarecimento todos os meus irmãos e irmãs aqui nesta noite de domingo, e que a Assembleia de Saracuruna possa beber da água do Espírito que desce essa noite. Que a revelação da palavra tome as suas vidas, e que nós nunca esqueçamos do seu sacrifício na cruz. Obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor cresça para que eu diminua, em nome de Jesus. E você aplaude e agradece ao Senhor por essa oportunidade. Oh, aleluia. Charles Spurgeon diz que
ou dizia que o verdadeiro sermão, ele não é uma força textual. O sermão é um coração inserido dentro dele. Então eu quero lhe fazer um convite para eu poder encerrar. Nesse domingo, você que entrou por essas portas e que precisa reconhecer a Cristo como seu suficiente Salvador, deixa eu lhe dizer uma coisa. A conversão, ela tem duas participações. A primeira, suprema de Deus, Deus para o homem. A segunda, do homem para Deus. Jeremias 18, Jeremias, levanta-se e desça. Levantar, comando é de Deus, mas a atitude é do homem. Então você nunca vai sentir o que você precisa decidir. Ter Cristo como seu Salvador é uma decisão sua hoje. E eu gostaria, e Deus gostaria de te dar essa oportunidade. Se tem alguém aqui esta noite que Deus falou com você nessa mensagem, que quer confessar a Cristo, não aceitar, mas confessar: Senhor, eu preciso de Ti. Deus gostaria de lhe dar essa oportunidade. Eu gostaria de orar por você. Tem alguém aqui essa noite? Pode levantar as suas mãos. Tem alguém aqui essa noite? Segundo, você que talvez tinha sua vida diária e por algum momento você foi separado e quer nesse momento se restaurar com Deus, se reconciliar com Deus, também há uma oportunidade para você nessa noite. Tem alguém aqui? Amém. E que Deus conceda a próxima oportunidade a vocês. E a você, eu agradeço, irmãos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like aqui embaixo e de comentar.